Pessoal, bom dia. Retomando a nossa terceira aula de MongoDB, eu vou falar um pouquinho sobre modelo de dados. Existem dois modelos de dados principais, que é o embarcado, que é o embedded, e o normalizado. O embarcado ele se utiliza de subdocumentos, tá? E as relações já estão contidas dentro do próprio documento. Como assim? Dessa maneira aqui, ó. O que é que a gente está tendo aqui, ó? Entre as chaves está tendo o nosso documento. Aí, dentro do contact, o que é que tem? Tem outro subdocumento. Pode ver que as chaves significam um subdocumento. E esse subdocumento tem dois campos, que é o phone e o e-mail. Tá? Aqui, mesma coisa do access. Perfeito? Imagine uma coisa que aqui fosse o endereço, tá? E aqui tivesse um subdocumento com endereço. E mais cedo ou mais tarde os Correios fossem modificar o CEP. O que é que aconteceria? É que eu vou ter que, em todos os documentos que tenham um subdocumento com aquele CEP que foi modificado, e vou lá e vou ter que modificar para o CEP novo. Tá? Perfeito? Isso aí não é limitação? Né? Tem que ir em todos os documentos para procurar e atualizar todos os subdocumentos? Pois bem. E existe outro modelo, não é? Que é o normalizado. Certo? Como é que funciona o normalizado? Pode ver que agora, ó, ele criou um modelo a partir do usuário e todos os subdocumentos fazem referência a ele. Ó, tá? Como se fosse uma chave estrangeira. Perfeito? Pode ver aqui, ó. O contato que antes era o quê? Era um subdocumento, virou um documento que faz referência ao documento usuário. Access da mesma maneira, perfeito? E aí a gente vamos entender um pouquinho de cardinalidade para poder abrir a cabeça, né? Relacionamento um para um, né? Tá aqui, ó, chaves e quando for aqui, ó, outras chaves. O endereço tem esse subdocumento, perfeito? Um para N, ou seja, uma pessoa tem vários endereços. Ao invés de ter uma chave aqui, para dizer que é um objeto, um documento só, o que a gente tem? Tem um colchete, para significar que a gente tem o quê? Uma listagem de vários documentos. E quantos endereços a gente tem? Tem esse, né? Aí uma vírgula para separar outro. Se tivesse outro endereço, o que eu faria? Uma vírgula e colocaria aqui o outro documento. Perfeito? Ou seja, um relacionamento one to many, um para N. Se eu quiser fazer referenciado, é daquela maneira que a gente falou, começar a fazer com referências. E aí é o seguinte, eu vou só para encerrar a nossa aula, eu vou colocar um desafio. Tá? Vamos supor que aqui a gente tem um relacionamento one to many, usuário Daniel, tem o sobrenome, a Bela, e no endereço ele só tem o quê? É um relacionamento, um conjunto, né, de endereços, na qual só tem um endereço que é Rua da Praia. Vamos supor que Daniel tivesse outro endereço. Como é que eu, não agora, porque senão eu faria, se eu quisesse agora nesse momento, faria isso aqui, colocaria os dois, né? Mas vamos supor que eu já tivesse inserido no banco e posterior à inserção eu queira inserir outro documento, um outro subdocumento aqui. Como é que eu faço? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou atualizar, dar um update, onde o nome seja Daniel. Aí, no campo endereço, aqui ó, nesse campo endereço, o que é que eu faço aqui dentro? Dou um push. Push. Aí eu insiro o que eu queira. Tá? Dentro do endereço, eu vou inserir isso aqui que está de vermelho. Ó. Eu vou dar um push no campo endereço, vou inserir isso. E vai ficar basicamente isso aqui, ó. Tá? Perfeito? Isso foi só uma noção muito preliminar sobre Mongo. Durante as nossas aulas, a gente realmente se aprofunda sobre Mongo, sobre todas as suas particularidades, certo? Mas essa é uma visão básica, porém necessária. Se você quiser mais alguma referência, está aqui o livro do Mongo, que é do Fernando, uma referência excelente em português, tá? E
alguns outras referências que foram utilizadas e muito obrigado e até uma nova série da disciplina de tópicos avançados em banco de dados.